vos abençoe. Aqui desejo a paz do Senhor sobre todos vós que estão assistindo este culto, amém? Glória a Deus. Aproveitando que todos já estão de pé, aqueles que trouxeram as vossas Bíblias, abram-nas no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Glória a Jesus. Aos irmãos que estão nos assistindo, aqueles que estão com as vossas Bíblias, abram-nas no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Glória a Deus. Quem encontrou a referência bíblica, diga amém. Amém. Versículos 20, 24, 25, 26 e 27. O verso 20 está escrito: todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaço que sobraram. Diga assim por gentileza, 12 cestas. 12 cestas. Agora do mesmo capítulo, do versículo 24 ao 27, está escrito assim: todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo arrastado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo. Diga assim por gentileza, ânimo. Eu sou, diga assim comigo, eu sou. Não temas. Podem tomar os vossos assentos nessa noite, adorando ao Rei, porque Jesus está na casa, amém? Aqui, irmãos, nesse texto, nós nos deparamos com dois acontecimentos na vida dos discípulos de Jesus: a multiplicação dos pães e Jesus andando sobre o mar. O Espírito Santo colocou um tema em meu coração e é o seguinte: a soberania de Jesus no meio da tempestade. Diga assim por gentileza, a soberania de Jesus no meio da tempestade. Amém? Guarde esse tema no vosso coração. Irmãos, no início desse sermão não quero me estender com os agradecimentos, mas deixar para o final. Mas eu preciso dizer isso: muito obrigado, meu mestre, pela oportunidade. Pastora Maria Lúcia, muito obrigado pela oportunidade, por vocês confiarem na minha pessoa e no meu ministério. Que Deus em Cristo vos abençoe, amém? A toda a igreja, amigos que estão aqui presentes, que Deus abençoe, amém? Trago a minha paz, a paz da minha pastora e meu pastor, eles me liberaram para estarem aqui hoje. Também trago a paz da minha esposa, Nicole Rodrigues, diaconisa na casa do Senhor. Ela não veio porque estava fazendo louvor na nossa congregação, amém? Glória a Deus. Irmãos, recebam a paz deles, diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, diante desse texto tão conhecido por todos nós, é necessário nós entendermos o propósito que está por detrás do texto. Por quê? Porque os 4 evangelistas que vão escrever a biografia do Cristo, do Filho de Deus, eles vão escrever acerca do seu nascimento, a sua infância, o seu crescimento, a sua preparação, a sua morte, ressurreição, glorificação e entronização do Filho de Deus. Os evangelistas, eles estão escrevendo a biografia de Cristo. Mateus, por sua vez, ele escreve para os judeus, apontando Cristo como rei de Israel pela linhagem davídica. Marcos, por sua vez, ele escreve e apresenta Cristo como servo sofredor para os romanos.
apresentando Cristo como aquele que serve em pleno exercício de ofício. Prova disso, em Marcos 10, verso 45 está escrito: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por amor a muitos. Lucas, por sua vez, ele vai escrever para os gregos que procuravam uma personificação em um homem perfeito. Lucas vem e apresenta Jesus como padrão de um homem perfeito da humanidade. João, por sua vez, ele não vai escrever agora apenas para os romanos, para os judeus e para os gregos. João, ele antecede a própria história e a linha do tempo. Diga assim comigo: por que, Micael? Porque João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, João, ele vai romper a eternidade, a linha do tempo humana. Ele vai escrever do capítulo 1 ao versículo 4, apresentando a divindade do verbo, que estava ainda em oculto no seio do Pai. Se nós transliterarmos, se nós traduzirmos a palavra logos, ou a palavra verbo, para a palavra, vai estar escrito da seguinte forma: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Só que João, ele vai escrever um versículo que seria a base para o livro que leva o seu nome. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor, no original grego, é agapó, é amor incondicional, amor por escolha e gesto de vontade. O nosso Cristo não tinha nenhuma obrigação, mas por amor e gesto de vontade, ele se entregou para mim, ele se entregou por você. E já era uma oportunidade de nesta noite nós tributarmos ao Senhor nosso louvor, a nossa gratidão, porque na cruz ele nos salvou, o amor dele nos comprou. Eles estão escrevendo a biografia. Porém, Paulo, ele vai dizer em Gálatas 4, verso 4: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido debaixo da autoridade da lei. Por quê? Porque o passaporte para entrar na terra é o corpo. E por que debaixo da autoridade da lei? Porque Cristo, ele cumpriu todas as escrituras. Prova que ele nasceu de um corpo, João capítulo 1, versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Esta palavra habitou no original grego é tabernaculou, é casa, cabana, templo, morada. O Cristo, o verbo do Pai, armou a tenda entre nós, cumprindo também Isaías capítulo 7, versículo 14: e a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. Ali pegou, Deus conosco. Por quê? Porque enquanto estiver conosco, será Deus conosco, mas quando não estiver mais, será chamado Deus dentro do barco. Provando que Paulo disse em 1 Coríntios 3,16: e vós, igreja, tem igreja aqui? Tem igreja? E vós, igreja, sois templo e morada do Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então é Deus dentro do barco. Chegando o tempo oportuno, Cristo nasceu em Belém. Por um motivo da perseguição da época, ele vai ser criado em Nazaré. Diga assim comigo: Nazaré. Diga assim, por gentileza, Micael. Por que Cristo foi criado em Nazaré? Porque havia um propósito. Diga assim: havia um propósito. Propósitos são planos, são projetos. Paulo vai dizer em Romanos 8, 28: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, eles foram chamados para o seu propósito. Tem alguém que foi chamado pelo propósito de Deus? Deixa eu te ver, por gentileza. Aleluias. Paulo, ele vai dizer isso:
Cristo ele foi criado em Nazaré por um propósito. Por quê? Porque após ser apresentado no templo, ele vai permanecer em Nazaré por um período de 30 anos. Diga assim comigo, 30 anos. Só que esses 30 anos não foi por acaso, havia um propósito. Por quê? Porque esses 30 anos é conhecido e é chamado de tempo do anonimato e preparação. No anonimato ninguém viu Cristo, mas na preparação ele estava no centro do seu propósito. Diga assim, Micael, me prova. Diga, Micael, me prova. Jesus ficou 30 anos na carpintaria do seu pai fazendo o quê? Carpinteiro trabalha com o quê? Diga, madeira. Cristo morreu na onde? Ele nunca saiu do centro do seu propósito, sempre esteve no centro do propósito. Embora estivesse no anonimato, mas sem ninguém ver ele estava no centro da preparação. Enquanto estava no anonimato, ele estava se preparando para o seu propósito. Deus, ele tem uma palavra ao teu coração nessa noite. Não importa se você está no anonimato, mas diante do anonimato você também vai passar pela preparação, porque após a preparação chegará o tempo de cumprimento de promessa na sua vida. Se você crê nessa palavra, levanta a sua mão, agarre essa profecia e glorifica o Senhor nesta noite. Cristo, após ser batizado por João Batista com 30 anos de idade no Rio Jordão, a Bíblia vai dizer que ele foi pleno do Espírito Santo. E a Bíblia diz que no momento, Lucas capítulo 3, do versículo 21 ao 23, que ele estava orando, o céu se abriu. Isso aqui é muito forte, porque João vai ver Jesus e vai dizer: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade. Jesus não diz nada, só que quando ele ora em terra, Deus abre os céus. E quando Deus abre os céus, primeiro, o Pai dá testemunho do Filho. Segundo, a apresentação do Rei. E detalhe, o próprio Deus abriu os céus para dar testemunho do Cristo. Ele não precisou em nenhum momento dizer: eu sou o Cordeiro, eu sou o Cristo, eu tenho, eu posso, eu faço. Quando ele dobrou os seus joelhos, o Pai que estava no terceiro céu abriu os céus e disse: este é meu Filho amado. Por quê? Porque o Pai deu testemunho. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você dobrar os seus joelhos em terra, você não vai precisar dar testemunho da sua pessoa, nem da sua vida, do seu ministério. Por quê? Porque o Deus que te chamou para uma grande obra, ele é fiel para te justificar. Por que, Micael? Porque nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus te chamou e ele é fiel para te justificar. Jesus, após ser batizado, ele iniciou o seu ministério. A Bíblia diz em Marcos 3, versículo 13, que Jesus subiu para o monte e convocou para si aquele que ele quis, e vieram-se para junto deles. Jesus chamou 12 homens, segundo a psicologia, totalmente desqualificados e despreparados para assumir tal posição. Mas foi 12 homens que revolucionaram a história da igreja. Jesus se apresenta a Pedro, Tiago, João e André no capítulo 5 de Lucas, e eles renunciaram tudo após uma pesca maravilhosa. Em outro momento Jesus vai até Mateus, ele estava na sua mesa cobrando imposto e diz: Mateus, segue-me. No mesmo instante ele renunciou tudo e seguiu a Jesus. Diga assim comigo, por quê, Micael? Sabe por quê? Porque se eles não renunciassem tudo, eles estariam presos nas suas vidas antigas. Sabe por quê? Porque toda pessoa presa no passado, ela não consegue projetar o seu futuro. Se em algum momento da caminhada com Cristo eles se desanimassem e se sentissem frustrados, eles voltariam. Prova, Micael, prova. Pedro negou Jesus, o que ele fez?
voltou para o passado, pegar nas redes, mas Deus está dizendo: é tempo de nós renunciarmos todas as coisas que estão no passado. Por quê? Porque toda pessoa presa no passado não consegue projetar o seu futuro. Deus está dizendo: o que passou, passou, não volta mais. Eu te trouxe nesta quinta-feira profética para dizer ao teu coração: eu te chamei e eu estou escrevendo uma nova história na sua vida, na sua família e no seu ministério. Levanta a sua mão nessa noite, agarra essa profecia: o que passou, passou e não volta mais. Eu vou dizer isso: o passado não define quem você é. Você é o que Deus diz que você é. Você foi gerado debaixo de um propósito. A tua vinda a este lugar não foi por acaso, não é um erro. Você não nasceu por acaso. Você foi gerado debaixo de um propósito. E receba essa palavra: você não é um fraco, não. Você não é uma fraca, não. Você não é um pote inútil. Você é um vaso na mão do oleiro, a coroa da criação do eterno, a obra-prima feita pela mão de Deus. E se eu fosse você nessa noite, eu enxugava as suas lágrimas, alegrava o teu coração, dava a volta por cima, porque você foi gerado debaixo de um propósito. Deus te escolheu para revolucionar essa geração. Diga para o irmão que está do seu lado, se isso não te constrange, diga assim: você foi gerado debaixo de um propósito. Por gentileza, olhe para você mesmo e bata no seu peito, diga assim: Deus não me deu um chamado, Ele me fez um. Quando o chamado está dentro, não há o que fazer, já foi feito. Deus, Ele te escolheu da forma que você é. Ele não se importa com o seu passado. Ele está dizendo: eu escrevo uma nova história. Só quem crê nessa palavra rema, receba o poder dela e levanta a sua mão, adorando o Senhor, porque Ele está na casa. Jesus começa a caminhar com seus discípulos. Em Mateus capítulo 13, Jesus ele conta uma série de parábolas, 8 parábolas. Jesus estava usando exemplos terrenos para falar de coisas celestiais com os discípulos. Pois bem, no capítulo 13 ele termina uma série de sermões, parábolas. No capítulo 14, do versículo 1 ao 12, a Bíblia vai dizer que João morreu, foi decapitado. E a Bíblia diz no versículo 12 do capítulo 14 que os discípulos de João Batista foram até Jesus contar o que tinha ocorrido com João Batista. Mas diga-se Micael, por gentileza, diga-se Micael. Quem era João Batista? João Batista era o grande percussor da história de Israel. João Batista era o primo de Jesus. Jesus, no capítulo 14, no versículo 3, a Bíblia está escrito: assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se para o deserto. Por quê? Porque ele ouve uma notícia terrível: João Batista morreu. Não era apenas um profeta levantado na Judeia que batizava, não era apenas um profeta que batizou ele, mas era o seu primo. Jesus, ele sentia dores. Prova, ele saiu da onde ele estava e foi para uma região deserta. Diga assim comigo: Jesus, ele foi para o deserto. Só que no versículo 14 vai dizer que uma multidão precisava de um milagre. E a Bíblia vai dizer que a mesma multidão foi até Jesus no deserto. Diga assim comigo: Micael, o que eu aprendo com a multidão? Nós aprendemos uma grande lição. A multidão foi para o deserto atrás de um milagre. Sabe por quê? Porque quem precisa de um milagre ora, paga o preço, sobe montanha, desce montanha, jejua, se consagra, paga o preço. Não importa o cenário desfavorável que nós estamos vivendo, quem precisa de um milagre busca. Jesus disse em Mateus 7, verso 7, verso 8: buscai e encontrarei. O que a multidão fez? Diga assim comigo: elas buscaram.
E Jesus disse: aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre. O que Jesus está dizendo? A tua persistência determinará o tamanho do seu milagre. Então não importa se o momento está em crise, se o momento é desfavorável, a tua atitude vai revelar aquilo que você está buscando nesta noite. Se é um milagre, então se preciso for, meu irmão, pule, grite, planta a bananeira, chore, mas não saia sem o seu milagre, sem a sua resposta. Não saia nessa noite. A multidão vai, e a Bíblia diz que no versículo 14 Jesus curou os seus doentes. Diga assim comigo, por gentileza: Jesus, ele curou todos os doentes. Mas Jesus, ele não fugiu para o deserto porque ouviu a notícia de João Batista? Sim ou não? Mas ele não ouviu uma notícia muito triste? Ouviu. Mas a dor, ela jamais pode ser maior do que o propósito. A dor jamais pode ser maior do que o propósito. Na vida de Cristo, a dor jamais foi impedida dele cumprir o seu propósito. Prova disso, ele se entregou na cruz. Sabe que Deus está dizendo? Pode estar doendo, pode ser difícil, você pode até estar pensando em parar, mas a dor não pode ser maior do que o teu propósito, daquilo que Deus arquitetou sobre a sua vida. A palavra de Deus sobre a sua vida é essa. Deus está dizendo: hoje eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Receba o poder dessa palavra. Você não vai parar, porque maior que a dor é o propósito. É o propósito que Deus arquitetou sobre a sua vida. Ele cura os seus doentes. No versículo 15, a parte A vai dizer: ao final do dia. Diga assim comigo: já era tarde. Tarde aqui é entre 15 e 6 horas. Só que é bem provável que seja às 3 horas, porque existia 2 períodos da tarde para os judeus: às 15 horas e às 16 horas, que iria se iniciar outro dia. Aqui era tarde. A primeira problemática, diga assim comigo: tarde. No versículo 15, a parte A era tarde. E a Bíblia vai dizer que os discípulos se aproximam de Jesus e vai dizer: este é um lugar deserto. Diga assim comigo: deserto. E os discípulos vão continuar dizendo: manda a multidão embora, para que possam comprar comida. Irmãos, Jesus estava no deserto e ele sabia que estava no mesmo. Os discípulos se aproximam e vão dizer: pastora, o lugar é deserto e já está entardecendo. Sabe por que os discípulos disseram isso? Porque os discípulos não estavam no mesmo nível que Cristo. E eles vão dizer: Senhor, já é tarde. Ao dizer isso, entre linhas, eles estavam dizendo: Senhor, não tem como fazer nada, já está tarde. Diga assim comigo: tarde. Isso aqui é profundo. Por quê? Porque era tarde e deserto, 2 problemáticas. Só que Jesus, ele vivia no cronos do homem 24 horas. Só que para atuar, ele atuava no caróis do Pai. Diga assim: Micael, Jesus, ele estava preso ao tempo? Não. Eu não entendi. Então vou dizer para você: o teu Deus reservou esta noite para dizer ao teu coração que ele não está limitado. Ali pegou. Que ele não está limitado ao tempo e à história. Para você pode ser tarde, mas para Cristo é a oportunidade certa de operar um milagre na sua vida, no seu ministério e no seu lar. O ano ainda não acabou. Pode ser tarde, pode ser desfavorável, mas Deus está dizendo: eu estou por cima do tempo para garantir que o teu tempo vai chegar.
vai chegar o teu tempo. Deus, Ele conhece a tua história, Ele conhece o teu passado, Ele atua no seu presente, está projetando o seu futuro, porque Ele tem o domínio e o controle da tua história. Então levanta a cabeça hoje, não é tarde, não é tarde para Ele operar o milagre que você precisa, não é tarde. Narabau, Xúria, a unção nesse lugar está muito forte, não é tarde. Diga por gentileza, não é tarde. Diga, não é tarde. Diga assim: eu não vou desistir do meu milagre, da minha bênção. Então saia hoje com essa convicção no seu coração, na mente. Mas Senhor, é tarde. Ele sabe que é tarde, Ele sabe, mas é deserto. E aqui está a grande revelação dessa palavra. Por quê? Porque o deserto para nós é denominado como momento de crise, momento desfavorável, momento de prova. Se eu perguntar para o Gabriel: Gabriel, como você está? E ele falar: eu estou passando pelo deserto, o que eu vou pensar? O que eu vou pensar? O Gabriel está passando pela... Então eu vou pensar: está pela prova. O Gabriel está mal, vamos orar pela vida dele. Só que o deserto para nós é momento de prova, mas para Deus, quem quis ir para o deserto, a multidão ou Jesus? Diga assim: foi Jesus. Então ele sabia para onde ele estava indo. Micael, eu não entendi. Deus está guiando seus passos. A tua história está na palma do Senhor. Calabau, Xúria. Erecalabau, Xúria. O deserto parece um lugar desfavorável, mas os céus reservou outra palavra ao teu coração. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, versículo 1, a parte A, que João Batista apareceu no deserto pregando a palavra. Miguel, o que estava acontecendo? O deserto não teve o poder de parar a chamada de João Batista. Pelo contrário, o deserto fez João Batista aparecer. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou usar o deserto que você está, a crise que você está vivendo, para fazer você aparecer, para cumprir promessas na sua vida. Por quê? Porque a crise ela até contrapõe a nossa expectativa humana, mas Deus não tem compromisso com a crise. Eu não sei se é um louvor, se é um jargão, se é um bordão, eu não sei. A terra pode estar em crise, mas os céus não estão em crise. O trono de Deus nunca será abalado, porque Ele está no controle de todas as coisas. Se não me falha a memória, em Deuteronômio a Bíblia diz que o povo permaneceu 40 anos no deserto. Mas a Bíblia diz que por um período de 40 anos os sapatos não se gastaram, as roupas não se envelheceram. Nuvem de dia cobriu o povo por causa do calor, nuvem de noite aquecia o povo por causa do frio. Maná caía do céu, água saía da rocha, e no deserto Deus estava fazendo a obra. Miguel, que mensagem é essa? A mensagem é que os céus liberou para as nossas vidas. Ele está dizendo para você: a crise mais promove, o momento desfavorável cumpre promessas, realiza sonhos, estabelece você, estabelece promessas. Deus está dizendo: usa a crise para viver o sobrenatural. A crise realiza sonhos, a crise realiza sonhos, a crise realiza sonhos. Narabacalabaua, Xúria, Calabaua, Sérgia, Narabacalavassúria, receba o poder dessa palavra. A crise vai abrir portas, a crise vai realizar sonhos, a crise vai te levantar, a crise vai fazer você aparecer. Receba o poder dessa palavra, seja cheio pelo poder dessa palavra, receba o poder dessa palavra. Tem adoração aqui, tem adoração aqui, então adora o Senhor, faça subir hoje a fumaça da sua adoração. Irmãos,
lugar é deserto, Jesus vai dizer: não precisa ninguém ir embora. No versículo 16: dá-lhes vós mesmo algo para a multidão comer. Por quê? Porque a responsabilidade era dos discípulos. O que é para você fazer, Deus ele não vai intervir. O que é para você fazer, é para você fazer. E a segunda lição: Jesus não dispensou ninguém de mãos vazias. Diga assim comigo: por que, Micael? Porque o nosso Deus, ele não despede. Porque o nosso Deus não despede ninguém de mãos vazias. Esta palavra é para promover a sua fé, é para você não aceitar a forma que você entrou aqui nesta noite, mas é para você agarrar essa profecia e levantar a cabeça e dizer: eu vou sair no meio dessa crise, mas não vou sair como perdedor, eu vou sair como vencedor, porque até aqui me ajudou o Senhor. Os discípulos vão olhar para Jesus, não vão saber o que fazer, vão dizer: Senhor, o que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Diga assim comigo, por gentileza: 5 pães, 2 peixinhos. Só que no versículo 20 vai dizer que era mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E não se esqueça, o lugar é deserto, já está à tarde, só tem 5 pães. A crise, ela vai contrapor a nossa expectativa humana. Jesus no versículo 19 pega os 5 pães, olhou para eles, levantou aos céus e deu graças e partiu. A multiplicação dos pães aparece nos 4 evangelhos. No capítulo 14, a primeira multiplicação para os judeus: 5 pães, 2 peixinhos. A segunda multiplicação está no capítulo 15: 7 pães e alguns peixinhos. Não foi para os judeus, foi para os gentios. Diga assim comigo: por que, Micael? Porque Cristo, ele é, ali pegou, o pão da vida. Esta mesma palavra do capítulo 14 está no capítulo 6 de João. João capítulo 6, versículo 48, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Ele partiu os pães, chamou Pedro, Tiago, João, André, Tomé, Bartolomeu, Judas, Simão, Tadeu, colocou os 12 aqui na frente, pegou os pães, só que ele partiu no meio, então daria 10 pedaços, sim ou não? Faltaria 2. Mas o primeiro milagre ocorre na mão de Jesus. Por quê? Porque quando nós trazemos para Cristo aquilo que é pouco, para Ele é a oportunidade certa de operar um milagre. O teu pouco será a oportunidade dele operar um milagre na sua vida. Arabacalavachúria, ele pegou, distribuiu entre os 12 discípulos. E a Bíblia diz, no versículo 19, que após ter distribuído, ele mandou a multidão se assentar no gramado. Diga assim comigo: a multidão se assentou no gramado. Mas calma aí, o lugar não era deserto? Sim ou não? Não onde tem grama no deserto. Raridade se encontramos oásis no deserto. Deserto 55 graus no termômetro, a sensação térmica passa de 60. Mas a Bíblia diz que ele encontrou ali pastos verdejantes. Salmos de número 23, verso 1, verso 2 está escrito: o Senhor é o meu pastor, não me faltará, deitar-me faz em verdes
Guia-me mansamente às águas tranquilas. O teu pastor está preparando um jardim para você nessa crise. Não é um jardim apenas para você ver, mas é para você se assentar e se alimentar dele, porque no meio dessa crise a provisão será realizada em tempos de crise. Na horizontal estava tudo fechado, mas Cristo abriu na vertical. Por que, Micael? Porque nós vamos comer pão em tempos de crise, e se faltar pão, o nosso Deus mandará maná. Vai mandar maná, mas sem comer você não vai ficar, sem a provisão você não vai ficar. Receba hoje a provisão. Ali pegou a provisão, receba hoje. Na bacala pagar na vassoura e calapau, receba a provisão. O primeiro milagre na mão de Jesus. Os discípulos pegaram o pão e começaram a distribuir. Tó pão, receba o pão, coma pão. No versículo 20, todos comeram até ficar satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram, e se alimentaram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O primeiro milagre na mão de Jesus. O segundo milagre da multiplicação na mão dos discípulos. Por quê? Porque Deus, na sua soberania, na vida de Cristo, Ele não veio a esta terra para agir sozinho. Ele queria discipular os discípulos para eles serem agentes de milagre. No meio do deserto, pela tarde, Jesus fez que os seus discípulos se tornassem um agente de milagres. Se você tem uma mão para levantar, então levanta por gentileza. Existe uma unção sendo liberada do céu sobre as nossas vidas. A terra pode estar em crise, o momento pode ser desfavorável, mas Deus está dizendo: eu vou derramar uma unção de prosperidade sobre a sua vida, e você será um agente de milagre para uma geração, para uma geração. Se você crê nessa palavra, levanta a sua mão, agarra essa profecia e glorifica o Senhor. Diga assim comigo: sobrou 12 cestos. Quantos discípulos tinham? Quantas tribos? Quantos meses nós temos? Então quer dizer que sobrou 12 cestos para cada mês. Ali pegou. Nós temos 12 meses no ano. Então sabe o que Deus está dizendo? Não faltou pão para janeiro, não faltou pão para fevereiro. Ali pegou. Ali pegou, não faltou pão para março, não faltou pão para abril, para maio, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, e chegamos em dezembro, e eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida: o pão não vai acabar, porque todas as vezes que você veio para a igreja, você pode até chegado com o cesto vazio, mas todas as vezes a palavra que era liberada sobre a sua vida, você saía com o cesto cheio. E receba essa palavra: você não vai passar o mês de dezembro em branco, porque a provisão de Deus está descendo. O vaso pode estar vazio, mas hoje está enchendo. Receba hoje a provisão. O Deus Jeová Jireh está aqui na casa. Na baca la pau Assúria, la manchori que la pau Assúria, na pau Assúria, pau atérica la pau Assúria, na pau. Não vai acabar a provisão. Receba a provisão. Tem alguém para adorar nessa noite? Então faça subir um minuto de adoração, um minuto de adoração. Aqui tem adoração, aqui tem adoração, aqui tem, aqui tem. Então faça subir. Aqui tem adoração. Nebaba Shúria, Rapacalapava Súria. Enquanto você adora, Deus trabalha.
Enquanto você adora, Deus enche o cesto. Enquanto você adora, a providência está descendo. Enquanto você adora, Deus está guardando. Adore, glorifique, glorifique, faça subir. Já caminho para o final. O milagre aconteceu. Em João capítulo 6, verso 13, verso 14 e 15, a Bíblia vai dizer que após esta multiplicação, a multidão queria proclamar Jesus rei de Israel. Jesus despede os discípulos para irem a outro lado, e ele vai despedir a multidão. A multidão queria proclamar Jesus rei de Israel, porque elas não entendiam o propósito de Deus. Eu transliterei João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, foi pensado por revelação. Diga assim comigo, por que, Micael? Porque João capítulo 1, ele está dizendo que a palavra foi enviada. Isaías 55, verso 11, vai dizer: e a minha palavra, ela vai e não volta vazia, antes faz o que lhe apraz e cumpre todo o propósito a qual foi enviada. O propósito de Cristo nesse momento não era ser rei, mas era ser cordeiro. Ele jamais saiu do centro do propósito, ele cumpriu mesmo. Deus está dizendo: se você permanecer no centro do seu propósito e viver o mesmo, eu, o Senhor, vou cumprir as promessas. Não se preocupe com a multidão. A multidão não entende o que Deus tem na sua vida, mas Deus que te enviou para uma grande obra, Ele sabe o teu propósito. Não se preocupe com os opositores, e muito mesmo com a multidão. Se preocupe com o teu propósito. Ele despede, e após despedir a multidão, ele sobe no monte, no versículo 23, para orar. No versículo 24 e 23 está escrito que ao anoitecer, diga assim comigo, já estava chegando a noite. Aqui era 6 horas. Jesus sobe no monte 6 horas da tarde, enquanto os discípulos estão no meio do mar, mar da Galileia. Só que a Bíblia diz, no versículo 24, que o vento era contrário. Contrário o quê? A direção que eles estavam indo. O mar da Galileia é chamado de mar por causa da sua dimensão geográfica. Na verdade é um grande lago que tem aproximadamente 12 quilômetros. Diga assim comigo, 12 quilômetros. E a Bíblia diz que Jesus estava no meio do mar da Galileia. Diga assim comigo, no meio. Se estava no meio, então de Jesus até o meio é quantos quilômetros? Diga assim comigo, 6. A Bíblia diz que a tempestade está acontecendo. Eles estão no meio, e do meio eles não saíram, eles permaneceram. Diga assim, no meio. Diga, no meio. O meio é o lugar mais longe que você irá sem Jesus. E receba essa palavra: o Deus que te chamou para a corrida será o mesmo que vai te sustentar no meio. Já que você chegou no meio, do começo para o meio é a mesma distância, mas também do meio para o final é a mesma distância. Já que você está no meio, resta somente o final. Por quê? Porque aquele que começou a obra é fiel para terminar na minha e na sua vida. Não se preocupe que você está no meio, falta somente o final para você cumprir o propósito, para você viver a promessa. Então não pare, não desista, continue. Eles estavam no meio,
E aqui está a veracidade desse texto. No versículo 5, no versículo 25, a parte A: na quarta vigília da noite, vírgula, foi Jesus ter com eles. Jesus do monte e ter com seus discípulos, maravilha, isto é bênção. Jesus está vindo. Mas no versículo 25, a parte final do versículo, está escrito que Jesus veio andando sobre as águas. Mas por que Jesus andou sobre as águas? Porque João capítulo 6, versículo 25, versículo 22 está escrito que quando os discípulos saíram para o mar, eles deixaram um barco para Jesus. E por que ele foi andando sobre as águas? Se existia um barco para ele, sabe por quê? Porque os discípulos deixaram um barco porque ainda não conhecia a divindade de Cristo e daquilo que ele tinha um poder para realizar e fazer. Eles predeterminaram a forma que Jesus deveria fazer para ir até eles. Tó, Jesus, um barco, entra aqui e faça dessa forma. Mas quem disse que é assim? Quem falou que é dessa forma? Deus, Ele não trabalha e não age da forma que nós predeterminamos, da forma que nós sonhamos ou arquitetamos. Ele faz da forma que Ele quer, da hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele olha talvez para o barco e vai dizer: quem disse que eu preciso de um barco? A tempestade pode ser grande para você, mas maior que a tempestade, o bispo pegou, maior que a tempestade sou eu que vou andando sobre as águas. Deus está dizendo: maior que essa tempestade é Ele que está indo ao teu encontro. Você não vai afundar, você não vai perecer, porque Cristo está indo ao teu encontro. Ele vai ao teu encontro. A tempestade está acontecendo, Jesus está indo até eles, 6 quilômetros, andando por cima das águas. Só que mesmo com a tempestade, os discípulos não saíram do barco. Por quê? Porque a tempestade vai revelar quem está no barco ou quem vai sair do barco. A tempestade vem para revelar. Eles não saíram do barco, eles permaneceram no barco. Por gentileza, diga assim comigo: por que, Micael? Porque eles estavam firmados na rocha. Diga assim: eles estavam firmados na rocha. Jesus disse em Mateus 7, verso 24, os versículos que se citam: bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre uma rocha. Vieram chuva, vieram rio e vieram os ventos, bateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Casa edificada na rocha fala de resistência. Casa edificada na areia fala de aparência. Na Bíblia vai aparecer a palavra rocha 365 vezes. O nosso ano tem 365 dias. Eles não afundaram porque estava na rocha. Eles não pularam do barco porque estava na rocha. Quem está firmado na rocha está firme os 365 dias do ano. Pode vir chuva, pode vir rio, pode vir tempestade, mas não vai afundar, não vai naufragar, porque o barco está firmado. E Deus, Ele te trouxe nessa noite para dizer ao teu coração que o barco não vai afundar, a família não vai afundar, porque os projetos de Deus, eles não afundam na tempestade. Eles flutuam, eles flutuam, eles flutuam, eles flutuam, eles flutuam. Tem alguém que crê nessa palavra? Agarre essa profecia. Aqui está. A Bíblia diz que Jesus veio. No versículo 26 está a resposta. Está escrito que eles observaram e gritaram: é um fantasma. Por quê? Porque para Jesus eu deixei um barco. Só pode ser um fantasma.
e gritaram com medo. Diga assim comigo: gritaram com medo. Diga: eles estavam com medo. O medo é difícil de entender, de explicar. É difícil de tratar uma pessoa que sente medo. Eles estavam com medo e gritaram com medo. Elias passou por isso, ou melhor dizendo, por 4 sintomas: o medo, isolamento, abatimento e o desejo de morrer. Só que os discípulos estão com medo. O medo, falaram na mente dele, dos discípulos, é um fantasma. Fantasma existe sim ou não? Sim ou não? E por que eles gritaram com medo, disseram que era um fantasma? Sabe por quê? Porque o medo traz à existência aquilo que não existe. O medo trouxe à existência aquilo que não existe, fantasma. No versículo 27, imediatamente Jesus disse: tende bom ânimo. Diga assim comigo: ânimo. Diga: ânimo. O ânimo está na alma. Na alma está o isve, intelecto, sentimento e vontade. A sede da alma é o coração. E como está o seu coração nesta noite? Como está a tua alma nesta noite? Jesus vai trazer o equilíbrio à alma deles e vai dizer: tende bom ânimo. Sabe por quê? Porque Cristo queria trazer a paz ao coração deles. Deus, Ele tem paz para o seu coração nesta noite. João capítulo 16, verso 33, Jesus disse: eu vos preveni acerca desses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Diga assim comigo: paz. Paz no grego é eirene, estado de tranquilidade. O que faltou para os discípulos? Estado de tranquilidade. Jesus veio e trouxe o estado de tranquilidade para a alma deles que estavam abaladas. Deus está dizendo: eu tenho uma paz que você precisa, eu tenho um refrigério que você precisa nessa noite. O salmista vai dizer em Salmos de número 3, verso 5: eu me deitei, dormi e acordei, porque a mão do Senhor me sustentou. Deus está dizendo: eu vou trazer paz ao seu lar. Esse medo da Covid-19 não vai chegar no teu lar, não vai chegar no meio da tua família, porque eu estou trazendo a paz que você precisa. Receba a paz do Senhor, receba o refrigério. Mas Jesus vai dizer: então tem mais força e coragem, sou eu. Mas meus irmãos, não era uma tempestade, sim ou não? Mas por que Jesus não acabou a tempestade? Diga assim: Micael, por que Jesus não acalmou a tempestade? Sabe por quê? Porque não ia adiantar Jesus acalmar por dentro, se há desespero por fora. Antes de Jesus acalmar a tempestade, Ele vai acalmar o teu coração. Porque Deus, Ele não vai fazer por você, Ele vai fazer em você. Ele vai trazer a paz que você precisa, Ele vai trazer o refrigério que você precisa. Mas no meio dessa tempestade, você não vai cair, o barco não vai afundar, você não vai parar, porque a paz de Deus está descendo hoje. Sou eu. Diga: sou eu. A palavra eu sou aparece pela primeira vez em Êxodo capítulo 3. Deus vai dizer para Moisés: diga que foi o eu sou quem te enviou. Aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, aproximadamente 36 vezes, dependendo da tradução. Pois bem, o eu sou era revelado na antiguidade, na antiga aliança, na ausência que o povo tinha. Gênesis 22: eu sou o Jeová Jiré. Gênesis capítulo 15: eu sou o Senhor que te sara. Gênesis capítulo 17: eu sou a tua bandeira. Sabe o que Deus está dizendo? Como o salmista disse em Salmos de número 20, verso 7: uns confiam em carruagem, outros confiam em cavalos, mas nós que confiamos no Senhor, no teu nome, está escrito:
o Senhor e o seu nome. Nós confiamos nele. Diga assim comigo: o Senhor, o seu nome. O Senhor é escudo, fortaleza, torre forte, refúgio, pedra angular, torre forte, pão da vida, roça de Saron, estrela da manhã, sol da vida. Ele é. Só que o seu nome é Emanuel, Deus conosco. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, é príncipe da paz. O seu nome, quem vai pegar, pega, é Jeová Jiré, o Senhor proverá. O nome do Senhor é Jeová Nissi, Ele é a sua bandeira. O nome do Senhor é Jeová Rafá, Ele que te sara nessa noite. O nome do Senhor é Jeová Shalom, Ele é a sua paz. O nome do Senhor é Jeová Shammah, Ele está presente. O nome do Senhor é Jeová El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso. O nome do Senhor é Yahvé Sabaoth, Ele é o Rei dos Exércitos. O que você precisa nessa noite, Ele é a sua cura, Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza, Ele é o seu sustento, Ele é o refrigério. O Eu Sou está aqui nessa noite. Ele não está preso ao tempo, Ele não está preso ao horário, à crise. Ele é o seu Deus. Sou eu. Pedro vai dizer: se é o Senhor, me manda ir ao teu encontro. Por quê? Porque o homem é movido por aquilo que ele vê, ouve. Pedro viu e ouviu. Sou eu. Pedro vai dizer: se é o Senhor, me manda ir ter sobre as águas. No verso 29, Jesus vai dizer: Pedro, vem. Pedro, vem. Diga assim comigo: vem. Irmãos, o posicionamento de Pedro foi inevitável. Diga assim comigo: por que, Micael? Porque Pedro ouviu e viu uma ação do Cristo. Só que ele queria também viver aquela experiência. Por quê? Porque Pedro, ele quis andar sobre as águas. Ele teve um posicionamento. E detalhe, a tempestade não tinha acabado. E ele disse: eu quero tomar um posicionamento diante das circunstâncias. Sabe por quê? Porque as circunstâncias não podem te dominar, mas você pode dominar as circunstâncias. Não seja refém das circunstâncias, mas dominem sobre elas, caminhando sobre o mar, caminhando sobre o mar, andando sobre o mar, andando sobre o mar. O posicionamento de Pedro foi inevitável. Por quê? Porque o teu posicionamento revelará o que ele é capaz de entregar nas tuas mãos. O que Jesus foi capaz de entregar na mão de Pedro? Ao dizer para Pedro: Pedro, vem. Vem, Pedro. Sabe o que Deus está dizendo? Eu recebi essa noite para dizer para você: eu não tenho apenas um barco para você, eu tenho um lugar santíssimo, eu tenho uma experiência tremenda para você. Saia hoje do natural, venha hoje para o lugar santíssimo. Rompa o santíssimo, rompa o sobrenatural, porque Deus está dizendo: eu estou te chamando. Receba hoje uma unção de autoridade. Deus vai aumentar o nível de unção na sua vida. Você vai caminhar sobre os seus problemas, sobre as dificuldades. Ela não vai te dominar, porque maior que a tempestade é Cristo que está te chamando para caminhar sobre ela, para caminhar sobre ela. A Bíblia diz que Pedro andou. Atitudes determinam o nosso futuro. Você é autor da sua história. Se Pedro não tivesse andado sobre as águas, jamais estaríamos ouvindo esta passagem citando Pedro. O posicionamento de Pedro foi inevitável para ele ser colocado na história. Você é o autor da sua história. Pedro andou. Sabemos que teve medo. Jesus trouxe ele para o barco e a tempestade afundou. Porque mesmo se nós tropeçarmos, pararmos, Cristo estará conosco
para revelar que Ele tem o poder no meio da tempestade. Você crê nessa palavra? Feche seus olhos, levante sua mão por gentileza. Soberano e eterno Deus, diante dessa palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, e da unção que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas para viver algo novo, eu profetizo hoje que as circunstâncias contrárias que têm afligido o teu povo não irá afligir, porque hoje você está tomando o teu povo, as nossas vidas pela mão, para nós vivermos o sobrenatural e caminharmos diante das circunstâncias. Receba hoje o poder dessa palavra, receba hoje a unção dessa palavra. Você vai revolucionar a sua geração, você vai revolucionar a sua empresa, você vai revolucionar a sua escola, a faculdade, eu não sei. Você nasceu para viver o sobrenatural. Recebe essa unção. Quem crê nessa palavra, aplauda o Senhor. Quem crê nessa palavra, aplauda o Senhor. Calabau, Xéria. Calabau, Açúcar. Aleluias. Aleluia. Irmãos, eu tenho, se não me engano, 4 minutos. Eu quero contar um breve testemunho. Aproximadamente 3 anos, eu iniciei na Faetad. E cheguei na Faetad precisando de uma direção. E a Faetad, como todos nós sabemos, se você não sabe, o reitor dela é o bispo José Issa. Chegando na Faetad, através das aulas, das ministrações proféticas, eu encontrei o meu propósito e uma direção a qual eu buscava há muito tempo. Hoje, eu completei aproximadamente 3 anos na Faetad. Confesso aos irmãos que não foi fácil, porque o inimigo das nossas almas, ele não quer que nós venhamos aprender a revelação da palavra. Mas eu louvo a Deus porque Deus, Ele me apresentou a vida do nosso bispo José Issa e da pastora Marluce, que durante esse período de 3 anos, eles me ajudaram, eles conversaram comigo, me apoiaram, não deixaram desistir. A pastora Marluce muitas das vezes fez isso. O pastor Issa, ou melhor dizendo, o bispo José Issa, marcou a minha história. E eu preciso dizer um pouquinho do que eu vivo na Faetad, porque eu precisava beber de uma fonte das revelações que não vinha da horizontal, mas da vertical, direta do trono. E eu encontrei através do nosso bispo. Já teve momentos que eu vim na casa dele. Meus irmãos, ninguém faz isso. Se faz, me apresenta, porque eu ainda não conheço. Conheço um, e é ele. Que eu pregar aqui e ir na casa dele, ele me ensinar novamente como deveria pregar um sermão. Se hoje eu estou pregando aqui, graças a Deus, ao nosso Deus, as promessas, a vocação, mas eu devo muito ao nosso bispo, ao nosso mestre, reitor, juntamente com a pastora, também, que muitas das vezes ela não é vista, mas Deus, Ele sabe o valor dela. E eu quero louvar pela vida dela também, do nosso bispo, e também da família dele, que desde o primeiro momento que eu conheci o Jonathan e o Samuel, sempre foram bênção na minha vida. E eu quero louvar Deus pela vida deles, por essa família que foi gerada debaixo de um propósito. Hoje eu entendo que Deus reservou o Senhor, a pastora Marluce e a sua família, para um grande propósito nos nossos dias. Irmãos, há 3 meses eu vim com a minha esposa trazer a primícia. O bispo fez uma oração e ele liberou palavras proféticas, e Deus começou a usar ele, dizendo que eu ia ter um carro. No momento que eu vim aqui, eu estava com um carro, o HB20, só que era alugado. Eu poderia usufruir da forma que eu quisesse, eu poderia viajar, eu poderia sair, estava comigo, mas não era meu, era alugado, e eu queria algo que era meu. Quando ele falou que Deus iria me dar o meu carro próprio, e eu falei: bispo, eu estou orando por isso. Ele deu risada e disse assim para mim, para minha esposa: por que você não me falou? Eu falei: bispo, o senhor é profeta,
E quando Deus levanta profeta, Deus ele mostra. E quando ele falou isso, eu testifiquei e falei que eu estava orando, e que eu e minha esposa estávamos buscando. E em dezembro, na primeira semana de dezembro, Deus, ele preparou o carro. Irmãos, Deus ele preparou o carro. Eu não estou trabalhando registrado, nem a minha esposa, mas Deus preparou o carro. Diga assim comigo, por que, Micael? Porque Deus liberou uma palavra profética através do nosso bispo. Eu agarrei a profecia e levei ela embora comigo. Tenho cumprido princípios, meus irmãos, da primícia, dízimo, oferta e esmola. Isso tem um poder sobrenatural. Eu posso falar de algo que eu vivo. Você que está me assistindo, vale a pena você conhecer a Faitaade. Vale a pena você conhecer esses princípios e ver aquilo que eu estou vivendo. Isso é para sua edificação. Escuta esse testemunho. Eu fiz questão, meu bispo, de contar esse testemunho hoje, que Deus preparou o carro, e hoje eu estou com o meu carro. A palavra do Senhor nessa noite, igreja. Estamos vivendo em crise, sim ou não?